Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Deixa Quebrar. Hoje o tema é babado. Hoje o tema ele é controverso, ele é intenso. Sabe o que que acontece? Eu tava assistindo um seriado um tempo atrás no TikTok, né? Às vezes o TikTok, gente, não façam, enfim, sei que isso é feio, mas eu tava assistindo, tava lá. Que era, as pessoas pegam um seriado e começam a colocar as partes do TikTok. Eu tava assistindo vários episódios lá através do TikTok. E era um episódio que tava falando sobre pessoas que estavam escapando seitas poligâmicas, né? Basicamente, seitas nos Estados Unidos que, enfim, que existem até hoje, inclusive, by the way. Como é que as pessoas que escapavam, que nasceram e cresceram na seita. Então, esse assunto de seita ficou na minha cabeça. E aí eu vim Ah, é aqui. aquele Pray and Obey da Não, Netflix, não é? não, ele é da Hulu, chama Escaping Polygamy. Ele é Ah. relativamente antigo. E poligamia em si, como conceito, não é errado. Poligamia é uma forma de você experienciar o amor. A questão é que aquilo é uma seita. E onde somente os homens poderiam ser poligâmicos e todo esse auê, mas enfim. Não estamos aqui para falar sobre poligamia, nem sobre seitas poligâmicas, mas estamos aqui para falar sobre o que, Letícia? O que a gente vai deixar quebrar hoje? Sabe aquelas empresas que têm uma cultura muito forte, mas que você não pode desobedecer, né? Uhum. Então a gente traz o questionamento aqui. A cultura organizacional é uma seita, né, gente? Porque o pessoal faz uma lavagem cerebral e você tem que ser aquilo. Me lembro muito de uma empresa de bebidas, que eu não vou, né, falar o nome, mas vocês vão saber qual é. Que quem trabalhava lá era proibido de tomar bebida do concorrente. Então, você foi num evento, só tem bebida do concorrente, você não vai tomar nada. Senão era demitido, pegava super mal, enfim. Então, eu acho é exatamente isso, né? E eu acho o interessante, quando as pessoas estão lá dentro, nem sempre elas conseguem ver isso, né? Exato. E elas acham, não, isso é comprometimento, é Você dedicação, normaliza o enfim. comportamento, né? Uhum. Mas vamos, pra gente entender o que que é a diferença, né? O que que é uma seita? Então, enquanto estivermos falando aqui pra vocês o que é uma seita, o que caracteriza uma seita, né? Eu gostaria que vocês fossem pensando em empresas que vocês trabalharam, histórias que vocês já ouviram. Então, vamos lá. A seita, por definição da palavra, ela é uma coisa que desvia. Ela nasceu do mundo religioso e é uma coisa que desvia, né, eh, da religião principal, da religião dominadora, do conceito dominador, né? A palavra surge daí, ô meu pai, o resumão é isso. Agora, o conceito que a gente hoje entende de seita, quando a gente pensa na palavra, ele tem uma atribuição muito ruim. Por quê? Porque a seita, na questão social hoje em dia, ela é caracterizada por um autoritarismo de conhecimento, né? É um autoritarismo de, nesse lugar, nesta seita, a nossa verdade, ela é a única verdade que existe. A gente tá certo e qualquer coisa que se acredita fora desta seita tá errado, né? Ela é caracterizada por esse autoritarismo. É, ela vende essa ideia de acesso exclusivo à verdade, né? Se a gente tá pensando no mundo do trabalho, a verdade de como deveria se trabalhar, que é só assim que é o certo de trabalhar. Quando a gente pensa na religiosidade, geralmente na verdade do que é a experiência de ser um ser humano, né? E para quem tá dentro da seita, né? Se qualquer coisa que tá fora disso é considerado como erro. É considerado como divergente do que deveria ser o certo. E geralmente quem tá dentro não consegue, não diz que tá numa seita, não entende que tá numa seita, porque normalizou e assumiu isso tanto como verdade que olha pra fora e fala: não, imagina, essa é a verdade plena. É assim que é. É assim que é. O que você tá me trazendo, não tô. É assim que é. E aí as seitas geralmente têm atributos, né? Uma liderança carismática, alguém que representa essa seita, esse negócio, essas crenças. Tem um grupo de regras que são impostas e que as pessoas precisam seguir. Tem um controle intenso dos membros, das pessoas membros da seita. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. E cada coisa que você faz que você não pode, você tem alguma punição que geralmente é agressiva. Você tem eventos para socializar e reforçar as crenças dessa seita, né? Símbolos para ser identificadores comuns, né? Uma marquinha para dar uma marca, né?
tá relacionada a Aquele Marquinho ali da Faria Lima, todo mundo do coletinho fofinho. exato, a seita do colete da Faria Lima, né, o É. isolamento social, geralmente você acaba mudando a sua identidade como ser humano, né, e as regras, às vezes, estão em conflito com a sociedade em geral. Pensou em alguma firma? É foda, né, Lê? É complexo viver. Você já viveu Tem essa realidade firma, na sua vida, tem assim? partido político, É. crenças, né? Há muitas, mas eu acho que eu via, não, nem sempre tão rapidamente quanto eu gostaria, mas era uma coisa que me fazia mal, sabe? E, às vezes, as pessoas É, não percebem que elas fazem isso, tá? Quando eu penso no mundo do trabalho, sabia? Quando a gente estava organizando pra esse podcast, eu estava pensando que nem todo mundo é tão ruim nesse mundo. Obviamente, você com certeza vai ter um ou outro que, né, a empresa é uma seita, mas, tem coisas que, assim, as pessoas acho que elas não percebem, porque elas confundem seita com cultura. Elas confundem esse comportamento de seita com cultura corporativa. E pra mim, qual que é a principal diferença entre uma coisa e outra? Uma cultura corporativa, saudável, por mais reforçadora que ela seja, por mais que ela tenha a maioria dessas características, ela tá aberta a ser questionada. Ela está aberta a ser melhorada. É uma cultura que se desenvolve conforme a empresa vai se desenvolvendo, conforme a sociedade evolui, né. A gente tem uma nova geração entrando em massa no mundo do trabalho. Algumas culturas vão ter que se adaptar, porque elas não servem mais para essa geração. Eu vou ter que me adaptar como cultura. Se eu não me adapto como cultura e fico reforçando o que eu tenho e quem questiona e não concorda sofre punições, sinto lhe informar, mas talvez você tenha uma seita corporativa e não uma cultura corporativa. eu vou. Tem um episódio que é interessante, assim, teve um lugar que eu passei, que o dono lá da empresa falava assim que todo mundo lá tinha que ter iPhone. Achava muito engraçado, gente. E era interessante que os homens que trabalhavam lá, eles iam idênticos. Parecia uniforme, era assim, calça jeans escura com camiseta tons de azul e cinza, sabe? E aí de sexta-feira era polo azul marinho. Eu achava muito engraçado, porque assim, não, ninguém exigia isso, mas era meio que todo mundo sabia que tinha que fazer o que o chefe fazia, entendeu? Uhum. Era muito engraçado, assim, porque às vezes essas coisas não precisam nem ser faladas na empresa, né? É, Quando você até, tem por uma exemplo, figura autoritária, carismática, que se apresenta de uma forma, né, os seguidores da figura querem ser que nem ela, né. se Querem você seguir quer essa sair, figura. você vai ser, passar por um processo ruim, você não é Uhum, bom, humilhação. Então tem muita coisa assim, né, que a gente vê muito isso acontecendo, vejo bastante. E a gente questionar não quer dizer que a gente não é comprometido, né, Rê? Questionar, perguntar, trazer outros pontos de vista. E eu acho que esses lugares que são muito fechados, que não estão abertos para questionamento, são lugares que para mim não fazem muito sentido. Porque você me conhece, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito questionadora, é maior do que eu. uhum, Eu não, exato. né? Então eu vou questionar tudo. Então, assim, se eu tô num ambiente que eu não posso perguntar, que eu não posso questionar, não posso palpitar, pra mim não faz muito sentido, né? Uhum, E o que que eu acho? Que às vezes a gente acaba entrando nisso porque a gente também acaba terceirizando algo exterior a gente por fazer aquilo, né? Então, se a gente, a partir do momento que a gente não participa, que a gente não questiona, a gente fala, não tá dando certo porque esse jeito aqui deles não dá certo, mas cadê o nosso papel de construir juntos, né? Que eu acho que é o que a gente acredita aqui. exato. E isso eu vejo em todos os lugares, famílias, empresas, religião, é, às vezes bairros, grupos de amigo, partido político, né? Uhum, Ai, a verdade é só a nossa. Se você não sabe, isso aqui é um conteúdo exclusivo que a gente está te dando, todo mundo, o resto, não sabe disso aqui que a gente está te passando. Será, gente? Né? Então, a acho que assim, aquela questão coisa se dá o benefício da dúvida, né, Rê? exato, a única constante do mundo é a mudança, né, a única coisa que não muda é a mudança. A única coisa que fica é a mudança, todo o resto muda, né, tudo muda. E lugares que têm esses comportamentos de seita são lugares que acabam travando no tempo, né, porque você não aceita essas críticas, é através da crítica e das crises que você melhora.
É através de tudo isso que a Lelê falou sobre questionar, tentar entender, que as coisas evoluem e melhoram, né? Não adianta nada eu ficar querendo ficar travando numa coisa só. Isso é destrutivo para o ser humano. E isso gera o quê? Relações abusivas de trabalho, galera. Isso gera relações abusivas de trabalho. E é uma pena. E é uma pena que muitas vezes a gente vive isso. E é uma loucura, assim, porque a gente se perde, a gente acaba se perdendo nesses ambientes e pelo bem da empresa, pelo bem da organização, pelo bem da família, a gente acaba se desgastando e a gente abre mão, a gente tem que perdoar, a gente se abre mão dessas situações de abuso, né? E é muito interessante que as pessoas esquecem que é uma relação é uma relação de duas vias. Se eu tô recebendo um emprego, é uma relação única e exclusivamente eu te dou um contrato e um salário pra você trabalhar pra mim, pra você fazer isso aqui. Se eu tô te infernizando e destruindo a sua saúde mental, tá fora do que é esperado. Agora, se eu tô te dando muito mais, tudo, né? É uma relação de troca, é um investimento que você, empresa, decidiu fazer. Se a sua pessoa continua fazendo o mínimo necessário, você não tem que reclamar e achar ruim. Porque a escolha foi sua de dar mais coisas para as pessoas, para que as pessoas talvez possam te dar alguma coisa de volta, né. E aí tem todo um esquema de você recompensar comportamentos que você quer reforçar dentro da empresa, mas a chave aqui está na mudança e na evolução. É a evolução de você aceitar o que muda e o que se transforma, senão é muito tóxico, sabe. As pessoas se perdem com o poder. As pessoas se perdem nessas coisas de poder, nessas relações de: "Eu controlo". Eu consigo, É, eu tenho esse espaço, eu tô aqui nesse lugar, né, de controle. As pessoas se perdem um pouco mesmo, né. E um dos pontos, assim, também que me chamaram a atenção quando, né, fui revisitar esse conceito de seita, foram 2. Um é a questão do isolamento e 2 da mudança de identidade, Hum, né. Então do isolamento é que as seitas, elas tendem a isolar seus membros, então, é aquela coisa, você tem que entrar às 7 da manhã, você tem reunião, jantar até 11 da noite, final de semana você tem churrasco da firma também. Que horas você vai conviver com pessoas de fora da firma, né? exato. Então acaba que tua vida toda fica girando, né, ao redor da firma e essa questão de mudança de identidade, sabe? Tem que mudar às vezes o corte de cabelo, tem que andar com uma roupa mais formal ou menos formal, ou tem que ser camiseta da empresa, né? Isso tudo, assim, me chama muita atenção, porque isso é muito comum ver acontecendo. Às vezes você vê um amigo ou uma amiga tua que foi aí para uma empresa e começou a mudar o jeito que falava, ou como se vestia, né? Enfim, a aparência, assim, tem até mudanças mais internas também, né? E que Uhum. essas mudanças, assim, nem sempre elas são positivas pra gente como ser humano, né? Eu acho que a gente pode refletir bastante se aquilo faz sentido ou não pra gente. Pode fazer, às vezes, pra pessoa colega, mas não necessariamente pra você. Exato. E é muito interessante isso, porque o sinal aqui, o ponto é você se perder, né. A gente acaba se perdendo no mundo do trabalho e faz sen e a gente perde a nossa individualidade. Eu estava conversando com uma pessoa que falou o seguinte: Eu sempre era muito reconhecida pela minha criatividade, eu sou muito criativa, muito aberta, mas eu sempre levei muita porrada por causa disso, porque as pessoas queriam que eu fosse uma coisa que eu não era. Eu fui contratada pela minha criatividade e habilidade de comunicação, mas as pessoas queriam: "Ai, você precisa ser organizada, você precisa ser estruturada", mas não foi por isso que vocês me contrataram, né. E aí a gente trouxe o ponto de vista da seita como um exagero, que não é exagero para alguns lugares, pra gente ficar de olho nesses lugares que acabam andando bem ali, sabe, assim, bem pertinho do que pode ser entendido como uma seita, que é um lugar que é tóxico, que é controlador e que não é bom. Mas a pergunta que eu fica na nossa cabeça quando a gente estava discutindo sobre isso é se tem salvação. Tem como mudar, dá pra sobreviver, dá pra sair, o que que dá pra fazer, né. A figura mais forte numa seita é a líder. Né, a pessoa a liderança, que tá lá, liderando a seita, é uma das figuras mais fortes. Eh, e aí vai ter que vir ou essa pessoa muda as suas crenças pra entender que ela tá criando um lugar destrutivo, tóxico e ruim, que é o caminho mais difícil, ou o caminho mais fácil é você muda mesmo, né, tira o ser humano de lá, manda embora, traz outra pessoa pra criar um outro ambiente, uma outra cultura. Mas este é o caminho mais fácil, mas o ideal seria você vazar. O que que você tem a dizer sobre isso, Letícia? Essa questão de pessoa mudar, né?
Nossa, eu vou te falar, olha, num prazo assim de 5 anos ter mudança significativa eu nunca vi. Pensando Também assim não. em pessoas que lideram empresas, Eu só né? vi mudança quando você muda o líder. Quando você traz uma liderança É, eu nova, aí também. a cara da empresa dá uma mudada. A cara do time É, dá uma mudada. Mas a liderança atual não. É difícil. e por mais que você tenha um time diverso, se a pessoa tomadora de decisão não tá mudando, não tá aberta à mudança, ouvir essas pessoas, não vai acontecer, né? Pois é. E até tem um caos muito engraçado, gente, de uma empresa que uma vez eu conheci, uma amiga minha trabalhava, que meio que assim, a pessoa que liderava a empresa começou a tomar o tal do chá de santo daime, e Hum, aí meio que nos offsites da empresa todo mundo tinha que tomar. Gente, olha só, que bizarro, né? Letícia, isso não É... pode. Não, então, O mas... chá, esse chá só pode ser administrado por instituições religiosas. Isso não pode! É, tipo Isso isso, pode assim. esbagaçar com seu. Ai, gente. É, então. E aí, nesse caso, essa empresa, assim, não Isso tem tava indo bem. bem e Isso tal. é o início de uma seita, galera. E sei lá o que que aconteceu. E com relação à mudança, assim, acho que a mudança de liderança, ela impacta muito, né? Mas ela pode ser uma mudança pro bem ou pro mal. Eu já vi dos dois Exato. lados. Exatamente. É, então, assim, eu acho que a gente tem que entender, né, qual que é o contexto que a gente se dá bem e procurar esse contexto, esse ambiente, Exato. né? E às vezes E o ambiente. Oh, desculpa, não, Lê, falei. não, e eu escuto muito hoje em dia ainda. Ai, não, mas eu sou muito comprometida para a empresa, eu visto a camisa, mas assim, você tá te fazendo mal, para que que você vai ficar nesse lugar, sabe? Uhum. É É, esse ponto que eu ia falar mesmo também. Num outro contexto, porque eu era a pessoa que estava nesse lugar, né? De não, mas eu sou muito comprometido porque essa empresa me dá uma validação. Ela me valida. Porque esses lugares, obviamente, o lugar que eu tô pensando, ele não era uma seita. Porque era um lugar que aceitava evoluir a cultura. Mas, eu não era não era tão controlador nesse sentido. Mas é no sentido de. Esses lugares, eles são muito carismáticos, eles são muito sedutores. Esses lugares seduzem, fazem a gente ficar, porque eles te dão a impressão de que eles te validam como ser humano, como você é. Eles te validam e te trazem aquela coisa do aqui você vai conseguir o que você quer, né? E aí a gente precisa tomar cuidado com esses lugares que se vendem demais e que trazem esse lugar demais, porque é um sinal. O maior sinal que vocês podem observar para ficarem de olho, até para entender, tipo, mas eu amo estar onde eu tô, Renato Letícia. É as pessoas estão dispostas. A liderança está disposta a ter a cultura desafiada? A ter o jeito que a empresa é desafiado? Se não, é um sinal muito ruim. Porque uma coisa é, eu fico desconfortável em ouvir, porque, né, você tá falando do meu bebê, a minha empresa, e dói ouvir isso. Natural, as pessoas ficarem incomodadas, é natural. Não é tão simples você achar uma pessoa líder que tenha maturidade para ficar ouvindo feedback de melhoria o tempo todo, né? Mas se a empresa não tem uma cultura, não tem como parte da sua cultura essa coisa de se renovar e evoluir com o tempo e entender que precisa mudar algumas coisas, poderiam melhorar, e é esse tipo de lugar que é bem. Você não pode falar mal da empresa dentro da empresa, minha filha, vai embora, vai embora. Por mais maravilhosa que essa empresa seja, ela vai. É aquela coisa assim, a hora que você começa a abrir os armários, os esqueletos começam a cair, minha filha. É um atrás do outro, começa a cair. Então, é o tipo de lugar que é muito. Não é muito legal de estar. Não é muito legal de estar. É porque no longo prazo adoece a gente. Adoece porque a gente se torna algo para a empresa, né? A nossa identidade como ser humano se junta com a identidade da empresa e a gente se perde, né? E é destrutivo. E eu falo isso por experiência pessoal, tá? Que vivi esse processo numa empresa que era uma empresa muito boa. Por muito tempo foi uma empresa muito boa, inclusive, em vários sentidos. Mas por essa simbiose com o trabalho, eu me perdi. Então, se isso acontece numa empresa que teoricamente é boa, na média, imagina para essas empresas que não são, né? O quão mais isso vai, o quão mais as coisas vivem. Alguns mercados de trabalho funcionam dessa forma, sabe? Assim, são assim. E a pior coisa é porque esses lugares também, outro sinal para você ficar de olho, é um lugar onde o EVP não é muito claro. Eles vendem uma coisa linda, maravilhosa, sedutora, sexy,
e quando você entra, vira um inferno. Você começa a entrar nesses vários controles. Tava Não, conversando. vem aqui que você vai ganhar dinheiro, você vai ficar É, milionário, sei lá, você vai subir de carreira. E é isso, e só existem as promessas e nada se exato. concretiza, né? Ah, eu tenho uma pessoa que tava conversando, falou uma coisa pra mim que eu achei super interessante. Ela falou, por isso que eu gosto do EVP do mundo financeiro. É um dos melhores que tem. Porque você sabe o que você tá indo, você sabe que eles vão arrancar sua alma, Dinheiro. você tá indo lá por dinheiro, eles não estão nem aí pra você, eles vão destruir a sua saúde mental, e você sabe disso, você tá indo porque você quis. Ninguém tá lá porque você espera algo diferente. Você vai vender sua alma por uns anos, vai sair cheio da grana, e depois vai sair cheio da grana com 5 transtornos de saúde mental logo depois. E é isso, uma escolha que você fez, sabe? Assim, obviamente isso não é a realidade de todos os lugares, mas é saber as regras do jogo, né? É você tá sendo sincero, você tá mostrando os esqueletos no armário. Uma empresa que se respeita, uma empresa de respeito e saudável mostra, ou que tá num caminho de saudabilidade, mostra os esqueletos que tem no armário também. Mostra os problemas que tem, porque sabe e tá tentando melhorar. Porque o ser humano, por definição, é falho. E uma instituição empresarial, ela é formada por seres humanos. Portanto, ela é, por constituição, por definição, falha. E precisa de evolução contínua. E aí, eu acho que até finalizando, né, Rê? Essas culturas a gente acredita que tem salvação se a pessoa líder é, mudar ou se trocarem ela, né? A gente, acho que as duas coisas são processos demorados, né? Uhum, E a pessoa mudar, assim, tem a grande chance de demorar décadas ou uhum, não acontecer, uhum. né? Então a gente traz para você, ao invés de você ficar reclamando da cultura, ficar sofrendo, vai conhecer gente, vai fazer entrevista, vai ver o que que tem lá fora. Não vai fazer mal isso, né? Converse com seus amigos, com a sua família, vê como eles percebem você trabalhando nesse lugar. Perfeito. Porque a gente quer aí o bem-estar de todo mundo. Eu tenho certeza que se as empresas tiverem abertura para evoluir e os funcionários estiverem minimamente equilibrados, o dinheiro vai ser consequência. Exato. E outra coisa, cuidado, viu? Na hora que você vai sair, prepare-se pro baque emocional. Prepare-se pro baque emocional, porque pode ser que tenha muita manipulação emocional, tá tentando fazer você ficar, dizendo, como a Lê falou antes no episódio, Você você. não vai arrumar emprego melhor do que aqui, você não vai Exato, crescer ou aprender tanto como aqui. Eu já ouvi exato. isso. Exatamente. Exatamente. Então tem que tomar esse cuidado. Às vezes vem de uma pessoa só, às vezes é do ambiente, mas é tomar cuidado pra você estar preparado pra tomar essa tungada na hora de sair, né? Tomar esse socão na boca que você não merece, não tem nada a ver com você, mas é duro. E é duro a gente conseguir separar uma coisa da outra, mesmo nessa hora de sair. Mas enfim, pessoal, eu pessoalmente adoro esses temas, eu adoro uma coisa mais, adoro uma coisa mais controversa, acho que é babado, eu acho que é interessante a gente discutir essas coisas controversas sempre. E compartilhem as histórias de vocês. Super curioso pra ouvir se alguém se identificou com essa história, se alguém se identificou com essa. Ao viver numa empresa, trabalhar numa empresa que tem essa sensação um pouco de seita. Adoraria ouvir essas histórias, porque eu acho que é super interessante ouvir quando vocês contam pra gente o que vocês vivem. E é isso, galera. Fechado. Muito Obrigada, Rê. obrigado. Obrigada, pessoal. Curtam, assistam, dê nota máxima pra gente, E é isso aí. compartilhem E com é as isso aí. coleguinhas. E vai pra terapia, E porque a gente começou esse ano com porrada. A gente não começou esse ano fácil, não. Começamos esse é isso ano, aí, ó. vamos aproveitar esse comecinho e refletir, né, Rê? Exatamente, muita reflexão. É isso, galerinha. Um beijo pra vocês. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.